Olá, meus caros alunos, como vocês estão? Espero que estejam bem. E como havia dito antes, hoje a aula vai ser uma aula bastante nova para vocês. Vamos aprender alguns termos novos, algumas classificações de esporte e vamos aprender principalmente sobre jogos pré-desportivos. Então, se sintam à vontade, acomodados e quero que essa aula seja bastante interativa e que vocês tragam conhecimento para nós enquanto a gente apresenta. Então, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre as habilidades no qual baseamos essa aula. A habilidade é experimentar jogos pré-desportivos de rede, parede e invasão, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. Primeiramente, antes de começar, quero deixar uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual o significado de esportes de invasão, rede, parede? Conseguiriam adivinhar pela nomenclatura? Dê uma pensada aí e vou deixar um tempinho para vocês responderem. Então, esportes de rede, parede e invasão. Vamos para a definição segundo a BNCC. Esportes de rede e parede, ela caracteriza um conjunto de modalidades esportivas no qual um time, um jogador ele arremessa, lança ou rebate uma bola na quadra adversária em setores da quadra no qual o adversário não consegue devolvê-la, ou que leve ao erro do adversário no período de tempo em que o objeto está em movimento. E esportes de invasão são conjuntos de modalidades que se caracterizam pela capacidade de uma equipe introduzir ou levar a bola ou um outro objeto a uma meta ou setor da quadra defendida pelos adversários, protegendo simultaneamente o próprio alvo ou meta. Então vamos simplificar um pouco. Os esportes de invasão são aqueles esportes onde você tem que ir com a sua equipe, levar uma bola ou objeto em direção a atingir uma meta adversária, um gol, uma cesta, e ao mesmo tempo você tem que se preocupar em defender para que o adversário não roube a bola e faça o mesmo com você. Consiga lembrar de algum esporte? Tem alguma semelhança? Acho que já dá para adivinhar, hein? Então, momento de hora de pensar. Eu quero que vocês anotem no papel, cite alguns exemplos de esporte rede em parede, invasão, que vocês acham que se encaixa de acordo com a definição. Lembrando, esporte rede e parede são aqueles esportes no qual a pessoa ou a equipe detentora da bola arremessa a bola em direção a um ponto específico da quadra, setores da quadra, no qual a equipe adversária não consegue defendê-la ou que leva o adversário a errar nesse período que a bola está em movimento. Esporte de invasão é quando você, com a posse de bola, você ruma em direção à quadra adversária com o objetivo de acertar algum ponto específico que leve ao ponto, como, por exemplo, um gol, um touchdown, uma cesta. Então, relembrando, vocês, eu acho que dá para pensar agora em algum esporte, você encaixa, pode colocar
no papel um quadril de esporte rede de invasão, rede de parede, aí coloco algumas modalidades, esporte de invasão, coloco algumas modalidades. Gosto de fazer essa dinâmica para que vocês consigam adivinhar ou trazer um pouco, lembrar um pouco dos esportes que vocês costumam praticar e tentar encaixar. Uma tarefa bem legal. Então, agora que vocês pensaram um pouco, vamos citar alguns exemplos de esportes de rede e parede. Um dos mais destacados, assim, que acho que mais conhecido é o vôlei. Por que o vôlei? O vôlei nós temos dois times divididos por uma rede e no qual o objetivo de cada time é através do saque ou através de um rally, ele conseguir levar a bola em direção aos setores da quadra adversária, no qual a bola toque dentro da quadra adversária sem que o adversário consiga devolver a bola. Ou que leve o adversário a erro de jogar a bola para fora, essas coisas. Temos também o tênis, temos o badminton, que se assemelham na questão de características, o tênis, onde é o esporte individual, então o jogador com a raquete ele tem que rebater a bola ou através do saque jogar em pontos específicos da quadra no qual o adversário não consiga devolvê-lo. O badminton ele se assemelha nessa característica. Temos o squash é mais para o esporte de parede, onde ficam dois jogadores um do lado do outro e um começa sacando, ele joga a bola, bate na parede e essa bola tem que ir em direção ao adversário com o objetivo de tentar fazer com que ele não consiga devolver a bola, rebatendo ela contra a parede, fazendo com que ela não alcance a bola. Temos agora o esporte de invasão. O esporte de invasão acho que é bastante conhecido. Pela explicação, acho que deu para vocês adivinharem um pouco. Nós temos o mais famoso, né, que é o futebol. Por que o futebol? O futebol nós temos o campo adversário e o nosso campo. E dentro disso a gente, com o time, né, com os jogadores, com os atacantes, com os laterais, com os meias, o objetivo é através de toque, de passos longos, com movimentação, conseguir abrir espaço para que a gente arremate contra o adversário com o objetivo de fazer o gol. Ao mesmo tempo que a gente tem que ficar preocupado quando o adversário tem a bola e nos defender para impedir que eles façam o mesmo com a gente, que eles atinjam a nossa meta. O basquetebol, que é a cesta, né? Acontece na quadra e os jogadores, eles, com o toque, com a condução de bola, têm o objetivo de jogar a bola na cesta do adversário. Temos o handball também e temos o futebol americano. O futebol americano é um esporte um pouco mais diferente, onde é o touchdown, né, que é o objetivo, que é levar a bola e tocá-la lá na linha do campo adversário. Então, vou deixar uma reflexão com vocês, um momento de pensar. Esses esportes são complexos para jogar. Talvez vocês tenham alguma identificação, familiarização com algum esporte. Eu posso jogar futebol, eu jogo vôlei, então é fácil para mim. Sim, mas sempre antes de uma etapa de a gente aprender esses esportes, é um pouco difícil, né? Assim, de
se adaptar, de pegar um pouco, aprender as habilidades deles, que eles são esportes que exigem nossas habilidades sociais, físicas, é, habilidades técnicas. Então, eu deixo a pergunta: como podemos começar a aprender esses esportes de um jeito mais fácil e divertido? Pensem em alguma brincadeira que se assemelhe a alguns gestos de cada esporte. Eu brinco com tal brincadeira onde nós temos que conduzir a bola com os pés, apenas com os pés. Pensem e reflitam com esta pergunta: como podemos começar a aprender de um jeito mais fácil e divertido? Agora que vocês pensaram, tiveram, é, fizeram algumas relações, eu vou esclarecer um pouco para vocês. Sabe como nós podemos aprender? Com jogos pré-desportivos, que eu havia comentado que seria tema do início da aula, e sei que para alguns gerou alguma dúvida, foi o que ele está falando, o que é jogos pré-desportivos. Então, o que são jogos pré-desportivos? Vamos esclarecer logo. Eles são jogos com um caráter mais lúdico, ou seja, de diversão, e que o objetivo dele é ele trabalhar em cima de habilidades motoras que costumam ser utilizadas no esporte. Por que esses jogos? Para que eles, aos poucos, gradativamente, iniciem vocês naquela modalidade de maneira não tão competitiva e de uma maneira menos rígida, onde vocês conseguem, aos poucos, pegando os nuances da modalidade, aos poucos sentindo como que vivenciar aquela habilidade, assim, aproximar da habilidade. Então é um aprendizado gradativo. É um método que muitos professores, os professores de educação física, vão usar com vocês para que vocês aprendam de uma maneira mais natural e mais divertida o esporte. E esses jogos, eles têm o objetivo recreacional, né, o objetivo de entreter, de divertir, sem perder, é, sem perder a importância desses jogos, são jogos onde pela coletividade vai exigir de vocês e trabalhar em vocês as habilidades sociais, as habilidades de se comunicar com o colega, de interagir com o colega na hora da decisão das jogadas, na hora de é, buscar o objetivo de ganhar. Então é uma maneira mais divertida, resumindo, maneira mais divertida, onde vocês podem aos poucos ser introduzidos com o esporte, onde haverá nele habilidades é, já do esporte. Deixa eu esclarecer. Como exemplo, temos um jogo recreativo onde o intuito é divertir, mas ele já tem algumas regras e em uma dessas regras você tem que conduzir a bola com os pés. Me diga aí, de habilidade de qual esporte a gente já vai estar vivenciando, sem necessariamente ser o esporte em si. Então, diante dessa explicação, eu quero que vocês deem algum exemplo de jogos pré-desportivos que vocês conhecem ou tentem adivinhar. Tipo, eu jogava um esporte
no qual a brincadeira consistia em eu tentar acertar a cesta a cesta de basquete, mas como ela costuma ser alta, no nível mais baixo. Será que ela é um jogo pré-desportivo? Ah, dá pra pensar, é um esporte bastante divertido. A gente trabalhava essas habilidades sociais. E qual esporte ele se assemelha? Em qual esporte ele está preparando? Tentem fazer essas relações, eu acho que é uma coisa bem bacana, porque a gente, quando relaciona, a gente até aprende mais rápido. Vou deixar um pouquinho de tempo para vocês pensarem em alguns exemplos de jogos pré-desportivos que vocês conhecem e costumam praticar. Deram para pensar, anotar? Então, agora eu vou dar alguns exemplos. Temos o jogo da peteca, como vocês podem ver na imagem aqui no slide, que ele se remete ao badminton. É um jogo bem mais simples, vocês podem ver bem a essência do jogo pré-desportivo. Tem a questão da socialização, do coletivo, onde os alunos com a peteca na mão, eles fazem o gesto de batê-la em direção ao colega e assim por diante. É um jogo que não necessariamente já é o badminton, porque o badminton se joga com a raquete, aqui com a mão, mas o aluno já começa a ter alguns contatos da movimentação para se bater na peteca, já usa a própria peteca, que é o instrumento do badminton. Temos o bobinho acho que é o mais famoso, que vocês devem praticar, que ele já se remete à modalidade do futebol. Por quê? Porque no bobinho a gente tem um círculo, a gente tem um jogador no meio que vai tentar pegar a bola, enquanto isso os jogadores do círculo fazem o passe entre si. O que já trabalha do futebol? Quem pode me dizer? Ó, dentro do círculo os jogadores fazem o passe com os pés. Então, isso já trabalha habilidades técnicas do futebol. O passe, tem a questão do jogador que está tentando pegar a bola, ele tentar se deslocar para tentar interceptar a bola, que é uma coisa interessante, importante no futebol, que é interceptação. Então, os jogadores já trabalhando essa situação de dar o passe rápido, pensar passe rápido para o colega, sem que o adversário consiga interceptar seu passe. Temos a queimada já trabalha o gesto do handball, que é o lançamento, o arremesso com a bola, jogar a bola em direção a um alvo. Isso é trabalhado no handball na hora da finalização ou até do passe. Então já temos esse trabalho. Temos o pega-pega com o atletismo. Por que o atletismo? O atletismo a gente trabalha, tem modalidades específicas para corrida. Então, o pega-pega, você já vai estar trabalhando essa questão de correr, de arrancar em velocidade. Então, vocês podem ver que não necessariamente é o esporte, mas são brincadeiras que bastante cotidianas que eles já iniciam você no esporte. Esses são jogos pré-desportivos, entendeu? Mas qual é a importância de jogos pré-desportivos? É como eu falei, para você aprender gradativamente de maneira divertida. Imagina você não sabe nada de futebol, já pega você e já coloca numa partida de futebol. Vai ser meio frustrante, né? Porque você vai ter várias dificuldades, às vezes vai ser muito competitivo e você não vai conseguir se enquadrar. Agora imagina eu pegando, vamos começar com o bobinho, onde é um jogo divertido, leve. Vamos começar com o passe 10. Então você aos poucos vai sendo apresentado na modalidade.
Então agora vamos, que a gente explicou os jogos pré-desportivos, explicamos sobre a modalidade de invasão e de rede-parede, vamos aprender um pouco mais sobre cada modalidade, cada classificação, sobre uma modalidade de cada classificação. Acho que vai ser bem legal a gente aprender um pouco sobre cada modalidade. Vamos falar um pouco sobre o futebol. O futebol acho que a maioria conhece, eu vou falar um pouco geral do futebol, mas para aqueles que não conhecem vai servir para que vocês se aproximem mais dessa modalidade. Ela é um esporte coletivo. Um esporte coletivo é aquele esporte no qual cada equipe detende, onde são realizados por equipes e os jogadores de cada equipe eles devem trabalhar em conjunto, fazendo jogadas em conjuntos, dependendo um do outro para que eles cheguem à vitória. E no futebol, cada time é composto de 2 times dentro de uma partida. Cada time dentro de campo tem 11 jogadores e eles vão jogar uma partida de 45 minutos cada tempo, com um intervalo de 15 minutos entre esses tempos. E qual que é o objetivo do futebol? O objetivo é a equipe fazer o gol e defender sua meta, utilizando jogadas e mecanismos para que abrir a defesa adversária, que vai estar bem postada lá atrás, defendendo, e assim conseguir chutar em direção ao gol de uma maneira indefensável para o goleiro. Assim como quando a equipe adversária estiver com a bola, o objetivo da equipe será de se defender, de postar bem as suas linhas para que o adversário não consiga encontrar espaço para arrematar em sua meta. Então aqui nós temos este campo, acho que esse campo de futebol, onde nós temos nas extremidades a linha lateral, onde quando a bola sai por lá é arremesso lateral da equipe, que não tocou a bola por último. Temos a linha do meio campo e temos a área central. A área central é onde se inicia a partida e a linha do meio campo é onde divide o campo adversário com o seu campo. Temos a linha de fundo quando a bola sai por lá, se foi a equipe que está defendendo a última a tocar, isso gera escanteio para a equipe adversária, e caso seja a equipe adversária que esteja atacando aquela meta que tenha tocado por último, é tiro de meta, onde o goleiro, através da sua meta, ele cobra para iniciar a jogada. Temos a grande área. A grande área é uma área perigosa caso o time adversário sofra falta. Falta, ela se dá quando um jogador toca a mão na bola intencionalmente, ou quando a equipe que está defendendo faça uma falta dentro dessa área em algum jogador adversário. Isso vai gerar o pênalti, que é cobrado na área do pênalti. Temos a pequena área, que é a área do goleiro, e o gol, onde fica o goleiro. E dentro da distribuição aqui, eu trago para vocês essa imagem para aqueles que não conhecem futebol, muitas vezes se perguntam, né? Mas como fica distribuída a equipe? Será que fica todo mundo aglomerado junto? Não, na equipe cada jogador tem uma posição. Os zagueiros, que eles são os defesas, né? E eles têm o objetivo de marcar o atacante da equipe adversária, impedindo que o mesmo finalize para o gol. Temos o lateral esquerdo e o lateral direito, onde, como o nome já fala, eles ocupam a faixa lateral do campo e têm o intuito de ou defender os lados do campo ou até atacar os lados do campo do adversário. Temos os volantes eles são importantes na saída de bola e para marcar o meio campo do adversário. O articulador, que é o famoso, como falam no dito popular, camisa 10, né? Que é o jogador que arma jogadas de ataque, ele que recebe a bola e lança as bolas para os atacantes. Temos os dois pontas, podem chamar de ponta, meio extremo,
que eles são atacantes de lado e o objetivo, eles costumam utilizar muito um fundamento técnico que eu vou mostrar posteriormente, que é o drible. O drible ele consiste em você se desvencilhar, sair da marcação do adversário, abrindo espaço para um chute ou para um passe para o atacante. E temos o centroavante. O centroavante é o famoso camisa 9, no dito popular, e o objetivo dele é fazer o último ataque assim do time, assim, onde ele finaliza a jogada, né, chutando para o gol. Não que a finalização esteja exclusivamente atrelada a ele. Qualquer jogador pode chutar para o gol, mas ele é o que acaba ficando mais encarregado dessa função. E aqui nós temos os fundamentos, que é a recepção, o domínio, quando a bola vem em direção a você no jogo e você tende a fazer um gesto que amorteça ela, que ela fique sobre o seu domínio. Temos o passe é a linha condutora fundamental do jogo, né, onde através do passe você vai avançando o seu time e criando as estratégias de jogo. O passe consiste em você, com a posse de bola, você fazer um gesto de chute de maneira que saia em direção ao seu colega, de modo que ele consiga dominá-la. Temos o chute, né, que é o remate para o gol, onde o jogador vai chutar a bola tentando atingir um canto onde o goleiro não consiga defender ou engane o goleiro. E o drible, como eu havia dito anteriormente, você vê nessa foto, acontece muito quando tem um marcador e o jogador adversário com a bola. Ele vai tentando fazer o gesto de condução de bola de maneira rápida que engane o adversário e impossibilite temporariamente de o adversário retirar ou interceptar a bola de quem está portando. Então, é isso, pessoal. Aqui a gente aprendeu um pouco das características gerais do futebol. É um esporte que tem muito mais regra, que tem muito mais a se aprender, mas no momento a gente vai aprender esse geral, porque o objetivo não é necessariamente sobre o futebol em si, é sobre as modalidades em geral e sobre os jogos paradesportivos. Então eu agradeço a atenção de vocês, eu ficarei por aqui e agora em diante virá o professor Eric, que apresentará um pouco sobre uma modalidade de rede-parede e depois apresentará alguns joguinhos para vocês. Tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Falar um pouquinho sobre o vôlei agora. E o vôlei é um esporte coletivo que é praticado em duas equipes de 6 jogadores cada e que é uma quadra que no meio tem uma divisão, né? Vocês já devem ter visto. É uma quadra que no meio tem uma rede e a bola passa por cima dessa rede. O objetivo é fazer o ponto ali do outro lado. Cada partida tem uma divisão que se chama set, que é como se fosse um tempo no futebol. Só que em vez de ser por tempo, é por ponto que vale. Então tem 5 sets num jogo e cada set tem 25 pontos que devem ser atingidos. Mas caso, por exemplo, dê empate, aí ganha quem tiver com 2 pontos de vantagem sobre a outra equipe, tá bom? O objetivo do jogo, gente, é quem marca 25 pontos primeiro, né? E tendo a vantagem de 2 pontos. E aí a ideia é que quem vença 3 sets primeiro, ganhe. Ou que vença 3 sets, ganhe. E aí tem várias opções de como marcar esse ponto no vôlei. Então pode ser por saque, pode ser por ataque, pode ser pelo erro do adversário. Então, por exemplo, no saque, o jogador vai estar lá no fundo da quadra do time dele e vai dar um golpe na bola, jogando a bola por cima da rede até atingir o chão da quadra adversária. Outra opção é pelo ataque. Por exemplo, a nossa equipe aqui pode dar no máximo 3 toques na bola, a equipe como um todo. Mas cada pessoa só pode dar um toque na bola. Por exemplo, eu só posso dar um toque na bola. Ela só pode dar outro toque na bola e ele só pode dar outro toque na bola. E aí a bola tem que ir pro outro lado, entendeu? No máximo 3 toques no time e passa a bola pro outro lado, o outro time também, só 3 toques. Então, normalmente, dentro desses 3 toques, tem o ataque pro outro lado e aí nesse ataque vem o ponto, tá bom? A quadra aí, como vocês estão vendo, ela é bem grandinha até
e tem 6 jogadores de cada lado, a linha de fundo tal, tem 18 metros de comprimento e 9 metros de largura. Então é uma quadra grandinha aí até. E aí no meio dela, na divisão ali que a gente vê, é uma divisão da rede, tá bom? É uma rede que tem ali. E uma coisa interessante ali que a gente não conhece muito, pessoal, é essa zona de ataque. Essa linha que fica do lado da linha da rede, tá bom? E essa linha, na verdade, ela marca a zona de ataque, né? E marca ali quem, na verdade, pode atacar a partir daquele espaço. Isso é uma coisa que a gente vai aprender um pouco mais pra frente, mas já pra gente ir conhecendo e entendendo, né? E ali, por exemplo, tem aquela linha pontilhada do lado ali, é a área técnica, a área das trocas, tá bom? Então tem outras coisinhas que a gente vai aprendendo mais pra frente quando a gente estiver jogando o esporte mesmo. Tem também a questão do rodízio, que é outra coisa que a gente vai aprender mais pra frente, mas já para adiantar, porque provavelmente alguém já ouviu falar também do rodízio, né? O rodízio é uma rotação dos jogadores para evitar que sempre as mesmas pessoas joguem nos mesmos lugares. Então é uma regra do vôlei, é obrigatório e que vai ocorrer sempre uma rotação no sentido horário, no sentido do relógio. Se a gente olhar um relógio, nossa parede, na casa de vocês vão ver um jeito que o relógio roda. Então, os ponteiros, eles rodam no sentido horário. E na quadra do vôlei é a mesma coisa. Vai rodar no sentido horário. Então, os jogadores, o 1 vai para o lugar do 6, o 6 no lugar do 5, o 5 no lugar do 4. Os jogadores são números aí nesse caso. E aí vai ter essa rotação, como está mostrando ali, por exemplo, no caso da equipe vermelha. Beleza? Então é uma coisa obrigatória, mas que a gente não precisa se preocupar agora, que a gente está começando a conhecer o esporte, começando a entender como é que é. A gente vai brincar ainda, vai conhecer outros jogos, e depois, quando a gente estiver jogando esporte mesmo, aí sim a gente vai ter que pensar nisso. Mas por enquanto é mais para conhecer mesmo, tá bom? E aí os fundamentos é uma coisa que a gente vai ter que começar a entender já, para conseguir ter um joguinho pelo menos, né? Então, turma, a manchete, a recepção, o ataque e o saque são coisas importantes para a gente ter no jogo. Então, por exemplo, a manchete. Provavelmente vocês já viram, né, alguém ensinando, falando sobre ou na TV como faz uma manchete, né? Que é normalmente utilizada para defesa ou para passe, ou os dois. Então, você junta as duas mãos lá na frente, unidas, né, normalmente nessa posição, né, que falam, e estende o braço lá na frente, a bola vai pegar nessa região do antebraço aqui, ó. E ao mesmo tempo que você amortece, por exemplo, um ataque da outra equipe com esse movimento de manchete, você faz um passe para o seu colega do seu time para ele continuar a jogada. Então, pode ser tanto para defesa quanto para um passe para continuar para o ataque. A recepção é mais ou menos a mesma coisa. Mas serve principalmente, na verdade, para quando vem uma bola da manchete de um outro colega meu, e aí eu vou fazer essa recepção dando um passe para o meu próximo colega atacar essa bola para o outro lado. Então, a gente vai levantar essa bola para o próximo colega, que é essa recepção. E também tem o ataque. O ataque é quando o colega recebeu essa bola lá no ar e ele vem e dá aquela cortada pro outro lado, dá aquele ataque pro outro lado. E esse é o ataque. E também ali por último o saque, né? Que é um fundamento que a gente tem também, que é o que nem eu falei anteriormente. A gente tá lá no fundo da quadra, né? Começando o jogo, tá todo mundo parado. E aí esse jogador vai levantar essa bola e dar um golpe nela, jogando por cima da rede pro outro lado, tá bom? Então são coisas que a gente vai aprender logo agora nesses jogos que a gente vai brincar, tá bom? Então agora é uma hora de pensar, turma. O que o futebol e o vôlei têm em comum que vocês viram aí nesses últimos slides?
Acertou quem falou que são esportes coletivos. Isso aí. São esportes coletivos, então a gente tem que estar entrosado com o nosso time, trabalhando com respeito, de maneira conjunta, ajudando uns aos outros, porque é a partir disso que a gente vai conseguir que a gente faça ponto, não tem como. Então é um esporte coletivo, não dá para jogar sozinho, não dá para pensar só em você mesmo, tem que pensar em coletivo, todo mundo junto, tá bom? E é assim que, na verdade, a gente vai tomar decisão em conjunto, mas são ensinamentos, assim, pessoal, que vão servir para futebol, para o vôlei, para o handball, para vários esportes coletivos, mas também para nossa vida também. Ou seja, a gente vai pensar coletivamente sempre, porque a gente vive numa sociedade. Então a gente tem que pensar nos outros, a gente tem que pensar no nosso colega, no nosso amigo, na nossa amiga, no nosso próximo, para que a gente consiga viver bem, em conjunto, entendeu? Então, pensando coletivamente, respeitando e agindo para construir um mundo melhor e que isso seja realmente uma realidade, tá bom? Pensando de novo então, pessoal. Agora que a gente conhece um pouco sobre o futebol, sobre o vôlei, como que a gente pode aprender esses jogos, esses esportes, de uma maneira mais simples e mais divertida? Me falem. Acertou quem lembrou dos jogos pré-desportivos, tá bom? Que a gente falou lá no comecinho da aula e a gente vai fazer agora. Então são jogos que vão fazer com que a gente aprenda esses esportes de maneira mais fácil, mais tranquila, mas que vai ser muito divertido, vai ser muito legal, tá bom? Então bora pra aula. Então, meus alunos, agora a gente vai para a parte prática. O que eu vou mostrar para vocês agora é um jogo pré-desportivo de futebol que vocês podem estar se divertindo e praticando em casa. O material para ser usado vai ser uma bola e algumas garrafas, PETs, podendo ser mais do que estão aqui, caso estiver em casa, e duas caixas. Então, gente, sem mais delongas, vamos para a prática. Agora eu vou explicar um pouco como que vai funcionar essa prática. A gente vai ter a bola aqui e o objetivo dessa brincadeira, antes de mais nada, é trabalhar principalmente a habilidade do passe no futebol. Então a gente já vai introduzir o trabalho dessa habilidade de uma maneira mais recreativa e divertida. Então a dinâmica do jogo vai funcionar basicamente como boliche. A gente vai estar aqui a uma certa distância com a bola e o nosso objetivo é chutá-la e acertar esse alvo aqui. Esse alvo é o que eu dispus aqui, que são as garrafas. As garrafas são como se fossem os pinos do boliche e aqui duas caixas. O que a gente pode fazer? Atribuir um ponto a cada garrafa acertada. Então, ou seja, se você acertar uma garrafa durante seu chute, você ganha um ponto. Caso você acertar 5 garrafas, o famoso strike, você ganha 5 pontos. E essa caixa aqui, que vocês devem estar se perguntando por quê, é um bônus a mais, porque aqui a gente vai estar trabalhando também, além do passe rasteiro, o chute meia altura. Ou seja, podemos atribuir, caso você acertar essa caixa diretamente, um chute meia altura que acerte ela diretamente sem acertar as garrafas, você vai ganhar 2 pontos. Então, é mais um a mais e um trabalho de habilidade física, tanto do chute rasteiro quanto do chute meia altura. Então, como que pode funcionar?
essa dinâmica. Ela pode funcionar como uma mini competição. Ou seja, você pode fazer tanto sozinho, você vai estar trabalhando essa habilidade técnica sozinho, mas caso você tenha algum parente em casa que esteja disposto a fazer, você pode tornar isso como uma mini competição, que vai ser mais legal. Então, ou seja, você pode chamar uma pessoa ou até mais e fazer uma competição com chances alternadas. Então, a primeira chance pode começar com você, aí você vai lá e dá um chute. Caso você acertar o número de garrafas, você ganha os pontos condizentes com o número de garrafas acertadas. Caso não acertar nenhuma, nessa rodada você não leva nenhum ponto. E logo em seguida a pessoa vai ter a chance dela. Isso vai alternando até dar um número de 5 rodadas. E no final das 5 rodadas, aquele que tiver feito maior pontuação, que tiver acertado o maior número de garrafas dentro das 5 chances que ela teve, ela sairá vencedora. Então, para dificultar ainda mais, aumentar o desafio, conforme vai ficando fácil, conforme vocês vão praticando, a gente pode aumentar um pouco a distância, nossa distância do alvo. Como vocês podem ver, eu distanciei um pouco mais o alvo para aumentar a dificuldade e exigir que o nosso passe saia com mais força e precisão. Ou também, a gente pode dificultar mais ainda, colocando alguns objetos à frente, que exija que a gente conduza a bola em zigue-zague para depois finalizar. Aí a gente, além de estar trabalhando esse arremate com o pé, a gente vai estar também trabalhando a condução da bola. Então, como que vai funcionar com esse segundo desafio que eu falei? Aqui, como vocês podem ver, eu derrubei 2 garrafas. Então, eu marquei em torno de 2 pontos, conforme a pontuação estipulada anteriormente. Caso eu tivesse acertado todas, eu teria marcado 5 pontos. Então é isso, galera. Só recomendo que tenha mais habilidade com o professor na hora de praticar. E obrigado pela atenção. E hoje a gente vai fazer um jogo que se chama Não Deixe a Bola Cair. Ele é um pré-desportivo para o voleibol. E para a brincadeira, a gente vai precisar de uma bola de meia ou de uma bexiga. Além disso, a gente vai precisar de cadeiras. Então, eu vou explicar como faz para jogar. Você vai precisar de uma pessoa para jogar com você. Cada uma vai ficar de um lado das cadeiras como se fosse o seu campo. O objetivo é jogar o material de um para o outro sem deixar cair no chão. Se vocês repararam, eu fiz 3 maneiras de jogar. Então com a bexiga a gente fez rebatendo, porque a bexiga é mais lenta. Com a bolinha de meia e com a bola a gente fez lançando e recepcionando com as 2 mãos. Então vocês podem escolher a maneira que vocês mais gostaram ou experimentar as 3. E vocês também podem fazer marcando pontos. Toda vez que a bolinha cair no chão, é ponto do adversário. E vocês sabiam que essa brincadeira é uma ótima preparação para o jogo de voleibol, que é um esporte coletivo?